Boa tarde, eu tô aqui de novo. Eu peço desculpas aí, mas a gente teve um probleminha de conexão. Acho que agora vai, gente. Coisas de ao vivo, né? Acontece. Então, voltando a iniciar, meu nome é Sinara, eu sou do Departamento de Comunicação da Criogênesis. A Criogênesis é uma empresa de biotecnologia. Nós realizamos a coleta tanto do sangue quanto do tecido do cordão umbilical e também da polpa do dente de leite. E aí, se alguém quiser saber mais informações, tem o link na bio, né, com o nosso site, o nosso contato, se vocês quiserem saber mais informações. Semanalmente nós estamos fazendo lives agora nessa quarentena. O motivo é entreter mesmo com assuntos ligados à saúde, bem-estar. Se vocês quiserem sugestões, quiserem mandar algum comentário, a gente está à disposição. Hoje o tema é ansiedade. Nós vamos conversar com a doutora Cássia Teixeira, que é psicóloga. E eu vou convidá-la para fazer parte aqui da nossa live. Enquanto eu convido ela, se vocês puderem convidar seus amigos, mandando a live aí, eu agradeço. Só um minuto, gente. Tô convidando aqui a doutora, a gente tá conectando. Só mais um momentinho. A gente tá, acho que com um probleminha um pouquinho de conexão, por isso que tá com um pouco de delay aí, mas eu espero que vocês compreendam, mas que vai dar certo. Oi, doutora! Olá, tudo bem? Tudo bem? Desculpa o mau jeito que eu tô aprendendo também a mexer nessas coisas. Agora se faz necessário, né? É verdade, mas não tem problema, tá todo mundo aprendendo, a gente tá tudo aí nessa conversa, fazendo dessa forma, tá tudo certo. Nessa adaptação nova, né, de trabalho. Novos tempos, né? A gente fala que na crise que a gente redescobre novas formas de funcionar, novas formas de trabalhar. Que bom, né? É verdade. Doutora, conta um pouco do profissional da senhora, se apresenta para todos os nossos convidados. A gente está aí com bastante gente. À Tá vontade para fazer uma joia. pergunta. E aí Ó, depois a gente vai fazendo umas perguntas e a gente vai conversando. tá joia. Eu vou até pôr aqui que eu tô vendo no vídeo que eu tô muito baixa. Desculpa aí o mau jeito. E deixa eu ver se fica melhor aqui pra mim, ó. Imagina, estamos Bom, em meu nome casa. é Cássia, né? Sou formada já há 25 anos na área de psicologia. Me especializei na área, né, ao longo dos anos, né, com crianças, com bebês, né, na área neurológica, malformação congênita, síndromes, e ao longo dos anos fui me especializando na técnica de psicanálise, análise transacional. Então, fui me especializando em várias leituras, né, para fazer uma análise melhor e mais completa do ser humano. Tá. Também sou coach. Coach Evo. O que é Coach Evo? É um trabalho de autoconhecimento contínuo, né? Então a pessoa tem um processo comigo, ela vai caminhando, sempre que necessário ela precisar de uma orientação, uma mentoria, ela sabe que ela pode contar comigo, com o meu trabalho. E analista comportamental. O que é uma analista comportamental? Ela também vai trabalhar com autoconhecimento por meio de técnicas, vai depender da demanda, né, da pessoa, que tipo de crise existencial ou só autoconhecimento que ela está necessitando no momento, e a gente vai fazer esse trabalho. Então, é tudo de tudo um pouco ao longo desses anos. E agora, com a quarentena, aprendendo a lidar com a tecnologia online. Eu não estou Doutora, eu vou pedir conseguindo me fazer inteira aqui, ó. Não sei, para não tá falar, eu dando vou muito pedir para a certo. senhora só baixar um pouquinho. Travou. Deu certo? Ficou Ah, ficou melhor. melhor? Ficou Ah, melhor. agora sim. Tá Consegui enxergar joia. aqui as pessoas que comentaram que não estava vendo a doutora. Tá bom. Doutora, muito a senhora ter participado. E eu acho que a gente pode começar com a doutora falando mesmo do que é a ansiedade, né? Do conceito em si do que é a ansiedade. Olha, você me chamou para esse assunto. É um assunto que eu sinto, a minha opinião, tá, Cássia, é um pouco até banalizada, porque a ansiedade é um acúmulo
de vários sintomas, né? De várias dores que o ser humano vai depositando dentro dele ao longo da vida dele. Então, desde lá da primeira infância até a fase adulta. Então, tem crianças, né, tem pessoas, famílias que hoje não está tanto assim, né? Mas antigamente não se cuidava disso. Dizia, vai passar, imagina, é frescura, lembra, né? Não sei se você passou por isso. Hoje em dia, essa frescura acumulada à cobrança, né, do dia a dia, né, esse estresse que a gente corre, tanta coisa que a gente tem que fazer, que a gente foi acumulando sentimentos de injustiças, né, de dores ao longo do tempo no emocional. E aí o que acontece? Quando você guarda muita coisa na sua caixinha do nada, que era para estar nada mesmo, né? Quando ela está muito cheia, ela vai provocando tensões, ela vai provocando dores físicas. Estou dando um resumo mais assim, depois a gente pode falar um pouco mais. E essas dores físicas, ela vai te levando a dores psicológica, mental, no ponto de vista até de transtornos. Então, fobias, medos, situação de... Hã? Entra, então, a senhora falou de medos, né? Quando a gente sente muito medo, síndrome do pânico, isso tem tudo a ver com... Está dentro da ansiedade. Ou seja, a ansiedade, resumindo, ela é um excesso de preocupação desnecessária. Porque por que você fica preocupada com coisas que você ainda não tem controle, né? Mas a gente faz questão de acumular, né? Então, assim, ela é necessária, sim. Ela é muito importante para a gente poder se preparar para um evento como esse da live, né? Que eu não estou acostumada. Ela é necessária, mas desde que ela seja levada de uma forma mais tranquila, mais leve, mais natural, e não assim a ponto de a pessoa não conseguir dormir, dela ter uma dor de barriga, dela ter prender o intestino, ficar com a mão gelada, né? Porque o sangue vai tudo pro músculo. Então, assim, quando chega esse ponto e ela é repetida todos os dias, aí se instala uma síndrome, um transtorno, né? E se ela ficar a longo tempo, vem todos os outros doenças que a gente pode ir falando um pouquinho de cada coisa. Então, esse medo, ele se instala porque você já não consegue mais lidar com toda aquela preocupação existente na sua mente. Entendi. Que aí então... é um medo que pode ser bom, mas passa a ser ruim quando ele te faz mal fisicamente. Entendi. Então, esses são os fatores que é quando eu entendo que eu tô tendo o pessoal fala crise de ansiedade, né? Eu nem sei se é esse o nome. Sim. Então, esses são os fatores que eu sentiria se eu estivesse tendo uma crise, né? Bom, eu não sei. Eu como, né? Eu sou daquela... Por exemplo, a gente canaliza na alimentação, ou dormir demais, ou ter insônia, pensamentos acelerados, corpo agitado, né? O sangue, o batimento cardíaco, ele acelera e aí contrai as veias, né? Porque vai para o músculo, contrai e a gente começa a ficar tenso. E aí vem todas aquelas dores autoimunes, né? Problemas musculares de fibromialgia, lúpus, aí vai todas aquelas doenças que a gente conhece e que a gente vai no médico, aí o médico fala, olha, fisicamente você tá perfeita, mas assim, a gente fica questionando, não, mas vou para outro médico, porque eu tô com dor, eu tô com problema de coração, meu coração bate, parece que vai parar, eu sinto falta de ar. Na verdade, é um sintoma... Isso, é um sintoma da ansiedade. Então, a ansiedade é um excesso de preocupação, né? Que o indivíduo tem para se proteger, mas ele acaba se atrapalhando com ela, acumulando, assim, se agarrando nela, fala assim, não, agora eu vou ter isso aqui o tempo todo. É bem isso mesmo. E o que seriam as causas? O que causa a gente ter essa sensação ruim, esse excesso de preocupação? Da onde vem isso?
Então, a gente sempre tem que pensar que a ansiedade, ela não é um sintoma tão simples como a gente pensa, tá? Então, ela vem aí com vários tipos de sintomas que a gente desenvolve. As causas, eu acredito que é multifatorial. O que que é multifatorial? Ela pode ser tanto da causa do histórico de vida da pessoa, como biológica, ou seja, ela já vem com uma predisposição, porque ela já vem, ela é gerada já num ambiente de pais ansiosos, então, geneticamente, ela vem com essa predisposição, então é uma causa, pode ser biológica e ambiental. O que que é ambiental? Ela pode estar inserida em um local de muita agitação, de pais ansiosos, ou sendo por um tutor assim muito crítico. Então, assim, ela nunca vem sozinha. Essa causa ela não vem sozinha, ela vem com esses fatores. E aí, o que que é importante fazer análise? Para você buscar qual é a causa, não ficar só no passado, buscar o que ela está trazendo no presente, fazer a pessoa se conscientizar e fazer os treinamentos necessários para ela se livrar, se libertar, né, dessas dores emocionais e físicas. Então, a causa ela vem de 3 fatores muito importantes: genética, história de vida e ambiental. Não, ela não se desenvolve sozinha. E uma outra coisa também muito importante são estresse pós-traumático, que a gente pode associar aqui agora à quarentena, né? Sim, com certeza. O Covid-19, que as pessoas que já têm uma predisposição, que ela traz esses 3 fatores, e aí ela vê excesso de informações assim catastrófica, que não que a gente não deva ter, mas a gente tem que saber assimilar, saber filtrar também, porque se a gente já tem esses sintomas de ansiedade, a gente tem que se proteger a nossa mente. Então, a causa seria esses 3 fatores. Eu entendo, a senhora falou agora da história da quarentena. Eu imagino que tem 2 cenários, a doutora me corrige se eu estiver errada. A gente tem as pessoas que elas estão com medo e preocupada do vírus em si, da doença que elas podem ter e o que pode acarretar, se vai ter vaga, se vai ter leito, enfim. E aquelas que estão preocupadas do, tudo bem, eu estou em casa, né? Mas e o meu emprego, como fica, né? E essa economia, como é que vai ficar? Será que eu vou voltar para o meu trabalho, todo mundo vai me receber igual? Será que não vai, né? A gente já sabe que já tem empresas que já estão dispensando porque não tá vendendo, e tem gente que tá com receio de comprar. Então, eu acredito que é uma bola de neve que realmente deixa a cabeça assim a 1000 por hora, né? E É o que a gente verdade. pode ajudar essas pessoas que estão passando, né, por essas 2 situações ou pelas 2 juntas? Uhum. Bom, primeiro a gente tem que pensar naquelas pessoas que já traz esse histórico de ansiedade já há algum tempo. Então, ela tem que ter consciência de quando começou isso. E aí veio esse fator, né? Vamos chamar agora, então, o Covid-19 uma crise, né? Que é uma crise mesmo existencial, que a gente vai ter que sair disso e saber se adaptar a tudo novo, porque vai ter uma mudança, né? Então, a gente tem que pensar agora assim, antes do Covid-19 e depois. Então, como que eu era antes e como eu devo ser daqui para frente? Então, aprender a se adaptar. Então, assim, só que como que eu vou me adaptar, doutora, com tanto medo que eu tô? Perdi meu emprego, não sei mais o que fazer. Então, é hora da gente acalmar um pouco essa mente, começar a pensar o que que você consegue fazer, o que você gosta, porque agora não dá para fazer nada, né? Perdeu o emprego, não tem como procurar outro porque ninguém está contratando. É, não sabia tal coisa porque trabalhava, agora pode. Então é hora da gente começar também a aprender a se olhar, porque antes, com a vida frenética que a gente não tinha tempo para se ver. A gente não conseguia nem ficar com a gente. Então a gente tinha que ficar com um amigo, a gente tinha que estar na casa da família, a gente tinha que estar com os filhos, mas assim, com a gente é uma coisa assim, não é muito Nunca. legal. Eu acho que esse momento é primordial para a gente aprender a se olhar, aprender o que que a gente consegue fazer. Então, assim, olhar para esses medos, acolher de verdade e falar assim, por que que eu estou com tanto medo? Eu sei que está acontecendo isso, todo mundo está passando por isso, mas cada um de nós vamos ter uma forma de sair dessa situação.
Então, assim, não tem como a gente garantir que a pessoa vai ter o emprego logo, mas tem como ela garantir um cuidado que ela pode ter com a mente dela. Basta ela ter essa vontade. Então, agora, se ela fica com aquele pensamento ruim, negativo, que a ansiedade traz, vai atrapalhar ela a se adaptar. Você concorda comigo? Então, é bom ela ver coisas que vão ensinar ela a aprender a se adaptar. Hoje está tendo tantas lives, não fica vendo lives de catastrófica, vê lives que pode ajudar ela a se sobressair depois do Covid, né? Não sei se eu respondi. Não, eu acho que sim. Eu penso assim, de repente fazer outras coisas, né? Aquela coisa de, eu vou praticar um exercício, eu vou, né, aprender algo novo. Como a senhora falou, tem tanta live, tanto curso aberto agora, então eu vou aprender sei lá, um ofício novo, vou conversar de vídeo com pessoas que eu não vejo há muito tempo. A senhora acha que essas atividades ajudam a gente a, tipo, pensar em outra coisa e não ficar só vendo noticiário? Não, olha, eu penso que a pessoa tem que parar de ficar vendo o noticiário o tempo todo. Então, ela escolhe um horário do dia. Agora eu vou ver o que está acontecendo. Pega lá um local bacana, confiável, onde não seja tão dramático, excessivamente dramático. Pega lá de um local confiável e veja naquele horário do dia. O resto do dia, ela tem que procurar coisas para ela. Então, pessoas que gostavam de ler não tinha tempo, de fazer coisas, né, costura, cozinhar, se cuidar, ligar para alguém, saber como esse alguém tá, ajudar esse alguém, só ouvindo esse alguém. Então, assim, dá para fazer tantas coisas agora, nesse momento que a gente não está podendo trabalhar ou ter aquela vida frenética, que a gente acaba se ocupando com coisas boas. Então, descobrindo quem está precisando, conseguir arrecadar coisas, mandar, não precisa levar, né, ir, mas levar a pessoa que já está exercendo esse trabalho de levar as coisas. Então, assim, dá para a gente se preocupar com situações que não seja só os nossos medos, que paralisa a gente, deixa a gente só pensando em coisas ruins. Eu não vou ter dinheiro para pagar minha conta, eu não vou... Gente, todo mundo está passando por isso. Todo mundo, não é o rico e o pobre. O rico não pode viajar, ele tem tanto dinheiro, mas ele não pode viajar. Usar, né? Então, assim, agora é hora de a gente usar mesmo a criatividade e começar a pensar. E outra, esses trabalhos online, né, plataformas que tem, eu acho que tem que melhorar mais, porque ainda é ruim. Então é o momento de a gente fazer tanta transformação que não tem tempo, se você for pensar, para ficar sofrendo com tanto medo da quarentena, desse isolamento social, porque a gente tem muito para fazer. A gente só não está focado nisso, a gente está focado em ficar olhando as coisas ruins. E a gente perde tempo para aprender coisas novas, para se adaptar, para depois da quarentena. Se preparar, eu diria. Eu concordo. Todo mundo tem um projeto que deixou, porque com aquela vida corrida de chega em casa, eu não tenho tempo pra nada, eu mal comendo, mal dormindo, né? Eu acho que o estresse do dia a dia faz as pessoas terem, né, essa ansiedade já naturalmente. E que agora, com essa crise, só veio mesmo a aumentar, ampliar isso, né? Então, eu acho que realmente a gente fazendo a análise de vendo por dentro, né? Nossa, o que eu posso melhorar? O que tem disponível hoje que eu posso fazer, né? Aproveitar esse tempo. Eu falo assim, eu vejo tanta mãe falando, nossa, fazia tanto tempo que eu não ficava com meu filho, que eu não estudava com ele, que eu não conseguia ler para ele, assistir um desenho. Coisa simples, assim, né? Mesmo casal que fala, olha, fazia tanto tempo que a gente não sentava junto para almoçar. E eu fico falando, nossa, será que a gente se perdeu tanto na vida que pequenos detalhes tão importantes a gente deixou, que precisou ver uma crise para mostrar pra gente coisas simples, né? E você já reparou, não sei se você já reparou no seu meio, mas eu tenho visto muito assim, a pessoa ela não está focada nas novas oportunidades. Então, por exemplo, uma coisa muito normal, o que não era normal, que hoje é importante, é a gente aprender a estudar com os nossos filhos nas plataformas novas das escolas. Então, os pais entram em pânico em querer fazer a lição, mas eles não pensam, poxa, como que é essa plataforma? Que bacana, para que serve? Vamos aprender aqui todo mundo? Então, ao passo que você está aprendendo, que você está
mostrando para o teu filho aquela nova possibilidade, tá leve. Não, mas a pessoa não, ela está preocupada com outra coisa que ela nem vai poder fazer, porque ela não pode sair de casa. Ela não pode fazer as coisas que ela fazia. Por que não fazer essas coisas novas que tem que fazer? Por que não interagir, ensinar as crianças a interagirem com outros amigos por meio de outras plataformas? Né? E desenvolver brincadeiras online não é legal porque não está tendo contato físico, mas vai ensinar a gente a valorizar aquilo que a gente não dava importância. Né? O que passava no dia a dia, que a gente estava acostumado. Um abraço, um beijo. Né? Eu atendo crianças que falam, quando acabar a quarentena, eu quero abraçar minha amiga. Então, antes, um abraço não tinha tanto valor. Hoje, você ouvindo uma criança, ela dá assim, ela fica até triste de lembrar que ela não abraçou tanto uma amiga que ela gostava tanto. Então, esse momento é o momento de a gente começar a pensar como conviver com a família. Então, assim, tem família que não consegue ficar junto. Por quê? Porque ela era tão atarefada, tão cheia de atividades, que não tinha tempo de se olhar, de se comunicar. E hoje, ao invés de se comunicar, elas brigam, elas julgam uma a outra, não tem paciência. Por quê? Porque está focado no que não pode fazer. Mas o que pode fazer? Por que não está focado? O que está impedindo? É a ansiedade, é a preocupação. É verdade, eu vi que aumentou, né, o número de violência doméstica, de casais querendo se separar. Divórcios. E olha que não dá nem para divorciar, né? Porque quem vai fazer o divórcio? Não pode. Olha só, eles perdem tanto tempo, né? Tem casais que perdem tanto tempo querendo se separar, que eles não param para pensar, vamos aproveitar agora. Agora é a hora, porque dá para reformular tudo. Porque antes não dava. Se olhar, ter mais humildade, resiliência, persistência, né? Vai separar, que seja, né? Que tem casal que decidiu que não dá, que agora percebeu que realmente não dá. Separar com maturidade, sem levar tanta dor para o futuro. Pode fazer com maturidade. Olha, não deu, a gente não tá dando certo, a gente não fala a mesma língua, não te suporto, eu não aguento o seu hábito, você não aguenta o meu. Né? Então, deixar aquela criança interior que a gente tem dentro dela, da gente, que a gente tem, todo mundo tem, um pouco mais madura, né? Um pouco mais leve. É o mais difícil, mas o que é que eu preciso, né? Aí vem a análise, né? Análise é para isso, não é para quem está doente. É uma pena que, infelizmente, a sociedade pensa, né? Acredita que a terapia, o autoconhecimento, ele vem quando está doente. Quando está doente, vai para o psiquiatra. Quando não aguenta mais andar, vai para o médico. E quando um psicólogo encaminha um paciente dele para um psiquiatra, para um médico, aquele paciente tem mais chance de melhorar do que aquele que vai direto para o médico, porque ele não sabe o que ele tem, ele não sabe de onde vem, ele não sabe explicar, e o médico não está ali com uma escuta 100% terapêutica. Ele está ali para tentar dar o remédio para ele. Entendeu? E às vezes o psiquiatra ele encaminha para uma terapia, mas o paciente não quer. Porque ele tem que achar que ele está doente, ele não tem. Então, assim, não é um problema de doença mental, é falta de conhecimento, de saber caminhar dentro de si e falar assim, poxa, o que é que eu não estou conseguindo? Por que eu rejeito tantas coisas? Porque, ó, vou abrir um parênteses, assim, a gente... Assim como eu estava falando da ansiedade, que ela vem, ela tem um nascimento pelos 3 fatores, né? Histórico, biológico e ambiental. A nossa personalidade, ela também é constituída por 3 fatores. São 3 estados. O estado pai, que são os pais. O estado adulto, que sou eu, que tem que ser eu no meio dessa família e do meio ambiente. E o estado criança. Então, assim, esses 3 estados, eles têm que estar equilibrados.
Então, assim, se essa criança, vamos colocar assim, ela está inserida conforme os fatores da ansiedade num ambiente severo, de muita regra, de muita cobrança, de pouco elogio, muita invalidação dela mesma, essa criança, ela já nasce, ela já começa a crescer achando que ela precisa fazer muito mais para acertar quase nada. Então, assim, o que ela faz com essa criança dela, da personalidade dela? Ela já cresce com um senso de injustiça enorme. Então, ela já cresce chorando. Então, o pai fala, ai, minha filha chora por qualquer coisa, porque esse estado criança dela está com muita dor, está com invalidade, não está sendo validado. Então, precisa cuidar disso. E não é porque essa criança interior está doente, é porque ela está deslocada. Ela precisa ser reorganizada. Então, o autoconhecimento vem para isso, para trabalhar esses 3 estados da personalidade. Porque se a gente não trabalha, vem o quê? O ambiente que cria ansiedade e vai desenvolver. Então, a criança, já no ambiente crítico, ela não, traz, às vezes, muito bem, às vezes, geneticamente isso, e o histórico de vida dela também, né? Então, assim, ou seja, ela precisa estar sendo trabalhada, então, com essas 3 estruturas, tanto do lado emocional e tanto como o lado fisiológico, que é a parte médica, né? O médico, ele trabalha com esse ambiente. História de vida do paciente, a biologia dela e aonde ela está inserida. O psicólogo, ele trabalha com esses 3 estados do médico, mais os 3 estrutura da personalidade. E junto ele vai ajudando esse paciente a se reconhecer. Entendi. Como que ele está? Entendi. Doutora, então assim, a gente tem algumas mamães que estão assistindo a gente. Como que eu sei que o meu filho, ele tá num estado que ele tá precisando já da ajuda, que ele não tá conseguindo, vamos dizer, controlar as emoções sozinhos, que como a senhora falou, ele chora demais, ou ele já não quer ir na escola, ou ele é introspectivo, já não faz amigos. O que é perceptível que a gente consegue acompanhar no dia a dia, que tem que ser aquele estado de alerta, falar, opa, eu preciso olhar melhor porque tem coisa errada aí. Então, voltando, a gente busca terapia para autoanálise, para autoconhecimento. Então, um pai e uma mãe, às vezes ele não leva porque ele tem medo de achar que ele está errando. Então, assim, ai, mas o que é que eu estou errando com meu filho? Ou senão ele coloca tudo a culpa no filho. O filho vira um depósito de lixo, de reclamações. Então, por que você leva o filho na terapia? Não é só porque ele está manifestando. Quanto antes ele for, e por nenhum momento, e por autoconhecimento, melhor. Mas vamos supor que a criança, assim, ela demora para conciliar o sono, é um fator importante. Por quê? Porque é uma angústia, está trabalhando já nela, já está instalada nela, que está impedindo que ela concilie, que ela entre no sono com tranquilidade. Uma criança que chora demais, então lembra dos estados, né, pai? Aquela criança interior dela está assim, muito sofrida. Por que chora demais? Porque ela não está conseguindo ser validada para poder falar. Às vezes ela não pode falar o que ela pensa porque ela pode ser punida. Porque aquele pai, às vezes, não dá conta de ouvir o que ela quer falar. Então, quando eu devo perceber? Quando isso, ou ela chora demais, ela não consegue conciliar o sono, ou ela não para fazer uma lição. Então, assim, aquela criança que não consegue sentar rapidamente para fazer a lição, ela anda para lá, ela anda para cá. É a ansiedade dela gritando dentro dela. E a mãe não está conseguindo, porque a mãe também está ansiosa, então a mãe começa a brigar. E ela aumenta mais ainda a agitação dela. Então, isso é necessário cuidar. Não é cuidar porque ela está doente, cuidar para saber entender o que faz ela estar assim. Lembrando que os 3 estados da ansiedade tem que estar tranquilo. O ambiente onde ela vive, que é a família, né, a história de vida e o biológico. Então, ao primeiro sintoma que a criança desenvolve de choro, birra, teimosia, dificuldade de aprendizado, de foco,
é o momento de levar para o psicólogo. O psicólogo ele vai fazer as análises. Então, se ele precisa fazer uma bateria neurológica, ele vai pedir para o neurologista. Se ele precisa, ele vai acompanhar aquela criança junto com a família. E não é porque a criança está tendo algum tipo de sintoma, o pai e a mãe estão errados, mas é importante que o ambiente também proporciona, levando em consideração do fator biológico. Se é filho de pai e mãe ansioso, como que essa criança não vai ser ansiosa? Você Verdade, né? concorda? Então, por que não cuidar? Por que não? Que mal há? Ainda mais daqui para frente, Sinara, o que vai validar, o que vai ajudar o ser humano é o autoconhecimento, é o tratamento, é a análise. Por que que ele foge? Por que que ele acha que ele está doente? Ele não está. Ele só está focado em coisas que não são pertinentes ao crescimento emocional dele. Mas eu acho que pra gente adulta é tão difícil, né? Eu não sei, assim, como que eu, quando... porque, assim, tudo bem, a gente fala, eu tô estressada, eu tô ansiosa e tal, mas é sempre falando. Nunca você vê alguém falando assim, gente, cheguei... Ou é porque cheguei no meu limite, preciso procurar ajuda. Nunca é no meio termo do tipo, nossa, eu acho que pra eu não chegar ao ponto de explodir, de ter uma crise de ansiedade, de precisar ir no médico pra tomar um medicamento, eu vou procurar análise antes. Eu acho que isso é muito Pois é, difícil, né? Porque pro é. adulto também é difícil ele escutar alguém chegar pra ele e falar, olha, o que você tá fazendo não tá certo, ou também ó, tenta um outro caminho. Nem todo mundo tá receptivo a escutar, né? Isso, na minha opinião, eu Não. acho que é complicado. Por quê? Porque a criança interior dele tá muito infantil, né? Muito reclamona, muito cheia de dor. Então ela não dá conta de ouvir uma crítica. Porque assim, a criança interior nossa tem que estar fortalecida para ouvir uma crítica. E quando ela é uma crítica negativa, ela saber avaliar por que está vindo daquele ser. Será que é aquele ser que está projetando em mim? Ou é ele, ou sou eu mesmo que sou assim? Então, a autoanálise busca aí esse funil dentro da gente, a terapia, né? Então, quando a pessoa vai no médico, o médico fala, olha, você precisa fazer a terapia, precisa fazer terapia, a pessoa já colocou lá dentro dela o carimbo assim, estou doente, vou para a terapia. Ela não consegue falar, não, eu vou para terapia porque realmente eu não consigo dormir, eu estou comendo demais, eu não consigo ter motivação, energia para fazer uma atividade física, porque quando a gente emocionalmente não está bem, que a ansiedade já está ali direcionando a vida da gente, então a gente tem que começar a pensar em organizar tudo isso no cérebro, né? E aí, buscar autoconhecimento, buscar ajuda com terapia. Ah, tem gente que vai com, sei lá, na religião, vai, mas isso não, nada, nenhum supre o outro. A religião não substitui a análise, os banhos de ervas não substituem o autoconhecimento. Eu acho que a gente tem que ter coerência. Então, olhar para si e falar assim, o que eu preciso? Então, eu vou buscar uma análise, um autoconhecimento, que não precisaria... Por que que o psicanalista, que sou eu, né, é mal visto pelo público? Porque é para doente. Então, você precisa falar, eu sou psicólogo e pronto. E eu não falo mais nada, porque se falar mais que isso, já não olha mais para tua cara. Não é assim? Porque a pessoa já acha que a gente vai descobrir o que ela é. Gente, é autoconhecimento. Então, assim, é uma sigla, é um nome para levar a pessoa a ter coragem a se perceber. E não significa que ela tem um mau caráter, que ela é ruim, que ela não presta, que o pai e a mãe não prestou. Significa que ela precisa aprender a ser leve. E aí tem as técnicas, né, que cada profissional usa. Eu tenho as minhas, tem outros que têm outras. Aí ela vai procurar aquele que mais se adequa a ela. Ai, Cássia, mas é muito caro. Hoje está caro, mas eu acho que a partir de agora da quarentena as coisas vão mudando. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde ou o Sistema Único também vai começar a olhar o trabalho do psicólogo como uma importância, né? E não mais como um objeto qualquer, uma técnica qualquer, sabe? Porque é muito Eu acho importante o emocional.
Porque muito mais gente vai precisar fazer, né? Então eu acho que sim, vai vir com outros olhos. Eu acho que vocês vão vir também com outras técnicas, outras ferramentas no sentido de vai fazer digital, não vai fazer só pessoalmente. Pois é, eu acredito que digital é muito importante. Eu, por exemplo, atendo pessoas de todo lugar do mundo, né? Da França, de Portugal, dos Estados Unidos. Eu não atendo só gente onde eu posso ir até a casa da pessoa, porque eu vou na residência também. E para mim, eu acho assim muito funcional, muito produtivo. Tem as tarefas, a pessoa ela está precisando de mandar um recado, eu já consigo falar rapidamente com ela. Nós, profissionais, tem que estar também adaptado a isso. Eu já venho já há alguns anos assim, mas quem não está, começar a desenvolver. E é gostoso por causa da plasticidade do cérebro, né? A gente se mantém jovem, despreocupado com ansiedade, né? Porque está aprendendo algo novo. Verdade. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui da Carolina. Ela tá perguntando a partir de qual idade a criança já começa a desenvolver esses sintomas que a gente tem que criar aquele alerta para saber que ela já tá tendo algum sintoma de ansiedade. Olha, como eu trabalho desde a parte de gestação, né, até a fase da geriatria, eu penso assim, eu tenho esse olhar assim, quando eu vejo um bebê que tem dificuldade para se alimentar, que rejeita, que demora para se alimentar, ou que chora demais, ou que não consegue dormir no quarto dele, eu já vejo ali a necessidade de fazer um trabalho com essa criança. Nesse caso, então, é um trabalho com... porque ali já existe o fator biológico que está sendo desenvolvido. Ah, mas eu não... Ai, Cássia, mas eu sou uma mãe calma. Sim, mas você veio de um geneticamente, né? Não é só de você. Então, ali já se faz necessário. Então, por isso eu acredito, eu gosto de fazer o trabalho a domicílio, porque aí eu vejo o ambiente, como que está o quarto da criança, a iluminação, formas como ela é alimentada. Então, ali já é o momento de se fazer uma intervenção junto com a criança. Então, assim, é desde cedo. Agora, se você for olhar na terapia comportamental, às vezes é um pouco maior, com 2 anos, com 3. Eu acho que é desde cedo. Justamente porque a gente tem que olhar os 3 fatores importantes que geram os sentimentos na criança e que ela vai guardando. Então, aquela mãe que ela não sabe, mas às vezes ela fala assim, filha, não faz, ou filho, não faz assim porque a mamãe não gosta. Ou seja, já gerou aí um fator de ansiedade, né, na criança. Ela gosta tanto, é o único ser que ela mais ama na vida. Como que pode ela fazer algo que ela quer sem deixar aquela mãe, aquele pai triste? Então ela já está transferindo para ela um sintoma de ansiedade. Então ela começa a ficar insegura, inquieta, ela precisa estar vendo onde a mãe está, ela não cresce com leveza. Então, eu acredito que é desde cedo. Entendi. Então a gente vai olhar. E pra gente que já é adulto, como é que a gente. Bom, a doutora acha que a alimentação atrapalha? O pessoal fala que sim. Alguns alimentos deixam a gente mais agitado, não sei. A alimentação atrapalha sim. Por exemplo, o açúcar a gente já sabe que, né, é um veneno, né? É uma droga, né? Se você puder se livrar do açúcar de vez, é bom, porque o açúcar ele tem um componente que acelera o cérebro. E por exemplo, então eu vou tomar para ter energia. Não, ele acelera para ficar irritado, para ficar com dores físicas, né? Para cortar, para aumentar a quantidade de açúcar no organismo, para você ficar pesado, né? Sem disposição, sem energia, porque o açúcar tira a energia do cérebro. Então, assim, o açúcar eu acho importante. A farinha branca, a meu ver, eu acredito também que é muito importante, porque ela só vira açúcar no organismo e também serve para acelerar demais o nosso pensamento. Então, assim, deixa a gente tenso, deixa a gente com uma qualidade de sono ruim. Então, assim, comer pouco à noite, comer uma comida balanceada com legumes, com carboidratos, verduras e legumes.
E não exagerar nas coisas que te trazem, assim, que vai te trazer excesso de açúcar no sangue e que vai te tirar a energia. Porque o excesso de açúcar de sangue, que não vem só do açúcar, tira a nossa energia. Então, assim, é muito importante cuidar da alimentação. Aí, quando ela está no processo, eu mesma, eu trabalho com essa questão da alimentação também, né? Então, eu procuro mostrar para a pessoa comer menos açúcar à noite, tomar um chá mais tranquilo à noite, para ela aí começar a entrar num processo mais tranquilo, buscar estimular no cérebro o hormônio do sono, né? Que é muito importante, que é a melatonina. Aí o pessoal diz que o celular, né? Porque hoje todo mundo fica com o celular à noite antes de dormir lá, quase cai o negócio. Você tá É, o dia inteiro com o celular, ele também atrapalha essa história de dormir. atrapalha, sabe por quê? Por causa da luz. A luz, por que que é importante a gente estar no escuro? Porque a luz, ela tira a oportunidade do cérebro estimular o hormônio do sono. Então, por isso que é importante. Mas a gente, mentalmente, a gente é tão assim, a criança de novo, né? Ai, mas o que que tem, né? Ah, vou lá, vou fazer. Mas aí no dia seguinte ela não dá conta. E aí ela já levanta se sentindo cansada, sem energia, e já naquele tom de reclamação, ou seja, aumenta o grau de ansiedade dela. Ela vai vivendo num grau de insatisfação dela mesma. Aí a gente vai arrumar os mecanismos de defesa. Ou vai culpar o outro, ou vai dizer porque precisou. Aí ela vai dizer aquelas coisas que ela precisa dizer para se sentir mais tranquila. Mas ela não sente, porque dentro dela ela sabe que ela está arrumando mecanismos secundários para não mudar, não promover a mudança mental. Então, doutora, a gente imagina que a gente está sempre. Tem que mudar os hábitos, tudo, né? A alimentação, a prática de exercício, diminuir um pouco no ritmo quando, né, quando voltar depois da quarentena, para não ficar naquela correria do dia a dia, observar melhor os filhos. Observar melhor nossa relação, seja na família com pai e mãe, é isso? Assim, que dicas a senhora deixaria assim pra gente completar aqui? Então, a gente. Daí a gente tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo perguntando se o celular é um fator causador da ansiedade. É um dos. O uso da internet inadequada é um dos fatores. Por quê? Você usa para trabalhar ou você usa para ver o que o mundo está fazendo. Só que você precisa saber o que você vai fazer com tanta informação dos outros. Aquilo vai te diminuir, te fazer comparativos. Nossa, a pessoa ali está feliz, a pessoa ali está fazendo não sei o quê, e eu estou aqui ainda nem isso fiz. Então, aquilo vai gerando, sim, uma perda de energia muito grande. Então, de novo, saber também dosar o excesso de uso da tecnologia, do celular. Principalmente à noite. À noite é o momento da gente estar com a gente. Se não tiver com a família, o filho, com a gente, né? Porque vai atrapalhar, sim, o celular. Outras coisas também que é importante, na correria, né? A pessoa não tinha tempo, só fazia de final de semana. A oportunidade que tem para caminhar para o trabalho, usar esse tipo de atividade, buscar mais contato com a natureza, contato com vitamina D, né, do sol, a luz solar, né, que é muito importante, que ajuda a gente também. Ter contato com pessoas que estão bem emocionalmente. Se você só tem amigos que você precisa estar sempre ajudando, estar sempre carregando, aquela pessoa ela está tão acostumada naquela posição que ela acaba drenando a sua energia. E aí você chega no final da noite e fala assim, nossa senhora, eu não sei por que eu estou cansada. Então saber com quem está no dia, não que você tem que virar as costas, mas selecionar tudo para... A gente tem que fazer uma autoseleção das nossas atividades do dia a dia. Não exagerar em tarefas que te cansam, então poder fazer um pouco hoje, um pouco amanhã, e não se sentir tão cobrada, e achar que aquilo não... o não fazer, não ficar pensando que aquilo é porque é um erro seu, ou te punir, ou criar culpa, né? Então isso também não é legal. Atividade física no sentido de aeróbica, caminhar,
yoga. Quem não tem um nível elevado de ansiedade, às vezes a meditação também é legal, né? A técnica de respiração. E qualidade da alimentação. E outra coisa que eu acho muito importante, que hoje o ser humano, assim, não é todo mundo, mas muita gente, assim, tem o hábito, assim, de reclamar. Então, assim, já levanta reclamando, hoje eu fiz muito isso. O tom que a gente coloca nas atividades que a gente faz. Porque, assim, a gente tem que olhar com gratidão. Se a gente fez, é porque foi importante. É ruim, é ruim. E isso a gente passar para os filhos da gente também. Ai, mãe, eu não gosto de fazer. Ai, é chato estudar. Tudo bem, mas é necessário, porque isso vai trabalhar também o sentimento de frustração, o sentimento de paciência, de esperar, né? Porque não pode ser também tudo do nosso jeito na hora que a gente quer. O Covid-19, ele está aí para, sabe, bater na gente o tempo todo, né? A gente tem que aceitar as regras. Como é difícil, como a gente tem uma criança assim, danada dentro da gente, né? É. E a ansiedade, ela anda junto com essa falta de paciência, essa irritação. Sim. Porque parece que são sintomas que estão sempre juntos, assim, né? Dentro da ansiedade. Porque a ansiedade, ela é vista, né, do ponto de vista médica, como um fator leve, moderado e grave. Um fator leve é aquilo que você consegue mudar sozinho. Hoje eu vou traçar essas tarefas para mim e vou seguir. E aí não traçar aquela tarefa e ficar se punindo porque não fez. Pronto, já entrou no quadro de ansiedade. Então, esse é o leve, tá? Então, conseguir mudar as atividades que vai te fazer bem no final do dia. Porque a gente tem que fazer o autoanálise também no final da noite, né? O moderado é quando você já está com o fator do medo. Já em grande foco. Então, assim, como está agora na quarentena, eu não vou ali porque, nossa, vai acontecer isso. O fator do medo diminui a imunidade. Gente, a gente tem que precisar entender que quanto mais medo, menos imunidade. Quanto menos imunidade, mais probabilidade de ficar doente. Eu fiquei doente estando dentro de casa, porque estressou emocionalmente. Por que casais felizes, que são apaixonados, que se amam, não ficam doentes, já reparou? Só se for um acidente físico, né? Uma batida de carro, né? Essas coisas. Mas assim, emocionalmente eles estão exalando alegria. Então, pegar esse exemplo, né? Então, esse é o moderado. O grave é quando aquilo já atrapalha a vida da pessoa. Ela não consegue sair de casa sem um ritual. Tem que ter todo eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se eu não ler aquilo, eu não vou para a escola. Se eu não fizer essa lição, já está tudo acabado para a vida do meu filho. Então, isso já é grave, já é hora de tratar, às vezes, até com medicamento. Então, só com terapia já não... Quando está grave, são as fobias, né? São os toques, transtorno obsessivo compulsivo, os medos fóbicos, né, de determinado tipo de situação. Esse é o grave, e esse já tem que tratar com terapia e medicamento, às vezes. Entendi, já entendi. A gente tem duas perguntas, doutora. É da Marlene, desculpa. Ela tá perguntando assim, então o ato de reclamar muda a nossa energia mental? Claro! O ato de reclamar é um pensamento negativo. Se você está com um pensamento negativo, você já está gastando a sua energia corporal. Então, nada de reclamar. Você já está perdendo toda a energia que você poderia estar gastando para um bolo gostoso. Mesmo, vou comer, depois eu gasto correndo na esteira. Feliz! Né? Então, o fato de reclamar... E tem pessoas que reclamam até porque, assim, já entrou no elevador, como que é? Já reparou? Você, tá sol hoje, você pode ver o tom de fala da pessoa. Você, que sol maravilhoso, que calor infernal, não, que frio infernal. Esse ato da reclamação mina a energia dela, a energia vital, isso traz cansaço físico e mental. Então adoece também.
Então, nós vamos deixar o recado hoje para ninguém reclamar. Todo mundo tentar só falar coisas boas para atrair coisas boas também. Porque assim, a gente tem que trabalhar com o universo, né? O universo é a nosso favor, né? Se você mentaliza as coisas boas para você e para o outro, às vezes você está do lado de uma pessoa muito para baixo, se ela está drenando a tua energia, então começar a aprender técnicas de blindar, né, a mente, blindar a nossa energia. Eu faço também no processo de coach. Então, assim, a gente tem que aprender a se proteger e não ao invés de julgar. Julgar não vai ajudar você e nem o outro. Não ajuda. Só adoece os dois. Os dois adoecem. É verdade. E uma outra pergunta que tem aqui é quando está com o fator do medo? O que a gente pode fazer quando a gente está com aquele medo de, né? Eu brinco que não deixa a gente nem fazer as coisas, né? Porque às vezes chega nesse ponto. Esse medo já é um medo já grave, né? É o pânico já instalado, né? Então, aí nesse momento, o cérebro, por que ele está com o fator do medo? Porque ele viu algo que provocou ameaça, ele dispara uma glândula do cérebro e o cérebro já vai lá nas glândulas suprarrenais e dispara os dois hormônios que é para o bem-estar, aí ele transforma em um hormônio ruim, de mau humor, de medo, aí tranca todo o batimento cardíaco, já começa a ficar tenso e dali ele vai só piorando, e aí ele acha que vai ter um ataque cardíaco, sei lá o quê. Então, como que a gente pode... Porque isso é um processo que acontece de acordo com o que a parte visual viu. Ou pode ser mental também, ela pode pensar, né? Pensar que ela possa passar por um trauma que ela já passou recentemente. Então, assim, quando ela está nesse processo, ela precisa focar em alguma coisa legal. Tirar, trabalhar a respiração, não é isso, eu estou pensando nisso. Porque às vezes a pessoa está tão grave que ela não consegue mais perceber o que é imaginário e o que é real. Nesse caso, essa pessoa já tem que tomar remédio, porque ela não consegue, qualquer coisa tira o foco dela de bem-estar e já ataca os hormônios de estresse e ela já vai ter todos aqueles sintomas físicos, que é sintoma de perder o fôlego, né, taquicardia, a bexiga fica contraída, a vontade de ir no banheiro toda hora, o intestino ele desanda, ou ele solta, ou ele prende, dores no músculo todo, parece que você fez uma baita de uma academia, né? Ou seja, esse hormônio ruim que o cérebro está pedindo para socorrer o nosso organismo, ele nos faz mal, ele nos adoece, porque ele desequilibra a nossa mente. E o remédio ele vem para equilibrar quimicamente. Então, quando você está assim, é importante perceber que não é normal, que não é legal, porque a ansiedade ela tem que existir para a gente ver coisa boa, para a gente aproveitar. Por exemplo, eu tinha que fazer a live, né? Então eu fiquei ansiosa, vou falar porque psicólogo também fica ansioso, tá? Todo mundo é normal, todo mundo é gente. Então eu fiquei preocupada, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Acho que eu vou esquecer tudo. Aí eu anotava, eu escrevia. Aí uma pessoa que tá aqui comigo falou, Cássia, você sabe, fica tranquila, fala tudo que você tem que falar. Então aquilo me tirou a minha tranquilidade. Então me fez eu me preparar melhor. Me fez eu separar os contextos que eu queria falar que era mais importante para o público que está me assistindo. Me fez pensar o que eu poderia levar para poder ajudar a pessoa, né, amenizar os sintomas dela. Então, isso me acalmou. Então, ou seja, o que eu não souber, tudo bem, eu vou aprender, porque que mal há, né? Então, assim, todo mundo é assim. Então, a gente tem que perceber quando aquele medo que paralisa, que tira a sua qualidade de vida, que te tira a tua energia e atrapalha o seu desenvolvimento de aprendizagem e caminhar no seu dia a dia tranquilo, ou se é aquela preocupação porque você só está ansiosa para passar por aquele momento e depois acabou. Depois vamos celebrar, né? Que nem agora, depois que acabar a live, eu vou celebrar, né? Ficar feliz. Então a gente tem que saber, sim, diferenciar o que já está na área de tratar e na área de falar, não, que bom, tô assim é porque eu tô viva, tô preocupada, eu quero aprender, eu quero acertar.
Sim, com certeza. A gente tem um comentário aqui da Luísa, doutora, ó, a minha mãe mexe demais com o meu emocional, me deixa nervosa para fazer a vontade dela. Eu acho que isso é aquilo que a doutora também já tinha comentado, que os pais acabam refletindo nos filhos o que é deles e que acaba pressionando, né, os E filhos. gera nela o setor ansioso, atrapalha a concentração dela, atrapalha o foco dela, ela fica agitada, ela fica de mau humor. Ah, eu vou levar minha filha no médico porque ela não anda bem. Quer dizer, ninguém para pensar como que está o ambiente, mas assim, ela não anda bem. Que tal a gente pensar, o que está acontecendo no nosso ambiente, hein? O que dá para fazer para ficar mais gostoso? Por que não olhar as diferenças com amor e carinho? E quem diz que a gente tem que ser igual? E por que não aprender com as diferenças? Né? A gente que é pai, a gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe tudo. Os filhos também ensinam muita coisa pra gente e é gostoso. O meu filho mesmo, ele fala cada coisa pra mim. Ai, mãe, por que você tá fazendo assim, sabe? Aí eu olho e falo, tem razão, né? Por que não? Porque eles têm uma forma mais prática, mais moderna, até mesmo nas regras. Tem regras que a gente estabelece que às vezes ela tá fora. Tem que reformular. Tem que dar para fazer, tem que fazer combinados. Então, pais que educa filho, gerando culpa no filho, esse pai, ele só está fazendo mal, não é porque ele quer. É porque esse é o recurso que ele tem, é o recurso que ele também trouxe, provavelmente, do ambiente passado dele. Né? Então, é bom cuidar. Por que não quebrar os paradigmas? Por que não trabalhar as crenças limitantes do nosso passado? Nossa, antigamente era assim, agora eu estou falando do mesmo jeito. Por quê? Às vezes a gente tem medo, a gente não tem um outro recurso. E a gente vê todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer assim também. Será? Não sei. Tem que refletir sobre isso. E tem uma outra pergunta aqui, ó. A Valdeirês está perguntando: o diagnóstico de TDAH pode ser confundido com a ansiedade? Sim, nossa senhora. Esse é o mais comum, é muito triste. E tem pais que é muito triste, tem pais que prefere falar que o filho tem que trabalhar com a qualidade de vida deles, melhorar a relação deles. Então, assim, o que difere o TDAH da ansiedade? A criança, quando ela nasce, ela também já vem com uma desorganização de memória. Então, às vezes, ela esquece, ela vai fazer, você pode reparar, ela vai fazer. Até os 2 anos é normal, né? Ela ir, levar e não lembrar onde ela pôs, ficar procurando, às vezes ela chora, aí faz a mãe lá ajudar, e a mãe, oh, ela tá aqui. Depois, se isso começa a persistir, a gente começa a ficar atento. Por quê? Porque o esquecimento é um fator que pode sim ser algo que vai desenvolver o TDAH. Por quê? Porque a memória, quando ela não está, né, ajustada, ou ela vem com essa questãozinha, gera ansiedade, porque os pais começam a cobrar que ela esqueceu, que ela não lembra, como assim, que não sei o quê, o professor chega, não faz, esquece lápis e leva bronca porque esqueceu lancheira. Eu vou falar isso porque eu também tenho uma filha com TDAH, tá? Então, assim, aí o que acontece? A gente começa a gerar culpa, porque cobra demais. E fica pesado. Então, os dois andam juntos. Então, a gente tem que saber separar quando é comportamento, a agitação, que é a ansiedade, e quando isso já vem lá de trás. Porque a criança com TDAH é muito comum também ela ter um QI, uma inteligência acima da média. Ela só não consegue organizar as coisas dela. E aí é onde ela é cobrada e é onde nasce a ansiedade dentro dela. Entendeu? Então, com o TDAH, a gente tem que saber cuidar assim. A criança não consegue fazer a lição sozinha, ela enrola, ela procrastina, que é uma característica do TDAH. O pai não aguenta mais, não dá conta. Vou pôr um professor, então, para trabalhar esse contexto. Porque eu me acalmo, vou melhorar minha qualidade de vida com ele, e ele fica feliz porque vai fazer, porque ele é capaz também. Ele também vai ter que entrar no esquema da aprendizagem, de limites, regras e amor incondicional. Porque a escola não faz essa parte. A escola cobra e gera É, ansiedade. a escola falha em muitos
é muita criança, né? Às vezes a escola acaba falhando em muitas coisas, né? E os pais têm que ter essa consciência para quê? Não é para ir lá e brigar com a escola. É para ir lá e falar assim: olha, ela tem o tempo dela, eu preciso trabalhar em parceria com vocês que ela tem o tempo dela, que vocês respeitem. Eu sei que vocês, porque se os pais, o que que acontece? Os pais só querem entrar no esquema da escola, fortalece aquele jeito, né, terror, naquele terrorismo da escola. Gente, para que tudo isso? Todo mundo vai aprender no final das contas. Não É precisa de verdade. tudo isso. Doutora, o nosso tempo está acabando aqui. A gente sabe que daqui a pouco a live vai encerrar. Ó, a gente tem muitas outras perguntas. Eu queria que a doutora deixasse o seu contato para as pessoas. Eu vou deixar também, viu, gente? A live vai ficar às 24 horas. Eu vou salvar depois no IGTV para todo mundo acompanhar e ficar vendo de novo. E tem Acho que, muitas doutora, opiniões aqui legais, agora que eu tô lendo aqui das células troncos. Olha que bacana, ó, muita coisa aqui que dá também para trabalhar que ele está falando aqui. da Eu vi coleta, agora só. trabalho, É, essa parte ativa da coleta, né? Mas, doutora, a uhum. gente vai encerrar, tem 30 segundos. A senhora deixa o contato da senhora e depois a gente marca de fazer uma outra live, porque o assunto rendeu muito, todo mundo gostou muito, foi ótimo. Esse Eu assunto é agradeço. gostoso falar, porque é uma coisa da atualidade e é uma coisa que machuca muita gente, provoca muita dor de injustiça. Gente, eu vou deixar o Então, arroba da doutora para todo mundo seguir ela, viu? ai, siga lá, é arroba